Oi, gente, vamos chegando aí. Hoje o tema é interessantíssimo sobre introversão e vulnerabilidade. Chamem os amigos, compartilhe aí no direct para todos os seus contatos. Quanto mais, melhor. Eu vou esperar o convidado chegar para a gente iniciar, tá? Esperando. Vamos lá, vamos lá. Alô, alô, alô. Alô. Oi. Gente, vamos compartilhando. Tô esperando o convidado chegar, tá? Hoje o tema é sobre... Mandando mensagem aqui. É sobre introversão e vulnerabilidade. Olá, alô, 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 alô. Olá. E aí, Michele? Tudo bem? Como é que tá? Tudo Tudo jóia? certo? Tudo Oh, jóia. prazer conversar ao vivo. Ao vivo, à distância, né? Ao vivo, à distância. Tá Faz valendo. parte do processo. Então, é Faz. interessante a gente, mesmo que não tenha, por enquanto, muita gente, é interessante, ó, já vai chegando aos poucos as pessoas, à medida em que elas vão vendo a gente online, né? E é bom porque aqui em Foz tá muito quente, eu não sei como que tá aí o clima, tá? Mas aqui tá muito calor. Tá Ah, horrível a é. temperatura. Mas assim, Aqui durante a semana a gente teve bastante vento. Vento forte, assim. Começou segunda-feira à tarde. Aí ah, hoje de meio-dia que deu uma cessada, assim, mas estava bem forte. então só para contextualizar para quem estiver chegando, você tá falando de Floripa? Falando da Praia do Rosa, fica aproximadamente 45 minutos, uma hora de Floripa, em Santa Catarina. Entendi. Esse é um lugar que eu sinto muita vontade de conhecer. Ainda não fui para Florianópolis, mas ainda vou, com Não vai, certeza. não vai te arrepender de conhecer o lugar. É uma vibe totalmente diferente. Tu tem uma mistura de campo, interior e praia, com direito à lagoa, a dunas, a trilha. É incrível. Incrível. Não Muito preciso nem bom, fazer muita propaganda. As fotos aqui do lugar falam por com si só. certeza. É um lugar muito, muito top. Bom, Só. eu já vou iniciar porque, enfim, vai ficar disponível depois. A gente pode compartilhar com várias pessoas e geralmente sempre depois da live tem um movimento maior, né? Então, gente, eu queria introduzir dizendo para vocês que essa é uma live diferente do que eu costumo fazer. Eu tenho o hábito de falar, eu tenho uma live todos os domingos, né? Só para contextualizar para as pessoas, que eu entrevisto só mulheres para falar de temas diversos, e uma live nas quartas-feiras que eu falo de temas relacionados à psicologia. Eu resolvi fazer essa live com o Neander. É Neander seu nome? É isso, né? Neander, isso aí. É alemão ou não? Eu sou alemão, tenho descendência alemã dos dois lados da família, mas meu nome, assim, não tem uma origem assim, especificada em uma cultura, assim. É
É bem aleatório. Legal. Bom, então eu resolvi chamar o Neander porque eu encontrei por um acaso, acho que acaso não existe, né? Não existe coincidência, eu não acredito. Mas no YouTube, porque eu estava pesquisando a respeito sobre INFP. A gente pode contextualizar mais para frente aqui durante essa live, se vocês quiserem, se vocês pedirem. Inclusive, quero que vocês participem, enviem perguntas, tá? Tanto quanto for necessário para vocês. E INFP é um tipo de personalidade dentro dos 16 tipos, né, de Myers, lá depois a gente pode aprofundar, e que tem a ver com uma personalidade, um tipo de personalidade que é mais introvertida. Eu, curiosamente, fui pesquisar. Eu não tenho aprofundamento maior nesse tipo nesses tipos de personalidade, porque eu não estudo aprofundadamente tanto quanto o Neander, mas eu pesquiso mais por curiosidade e porque eu também tenho essa mesma personalidade, esse tipo de personalidade que ele, né? Então, assim, é sobre o tema introversão de maneira mais geral que a gente vai falar hoje, né? E eu queria um pouco saber do Neander, que ele se apresentasse, que ele falasse quem ele é, como que surgiu toda essa ideia desse tema, desse interesse por esse tema. Então é interessante a gente ouvir um pouquinho também. Obrigado, Michelle. Como é que eu vou me apresentar? Gosto de dizer que, cara, sou só uma pessoa como qualquer uma, como todo mundo, que simplesmente começou a ficar inquieta na questão de o quão limitado a gente acaba se sentindo, no sentido de em todo canto que a gente olha, a gente encontra regras, a gente encontra leis, a gente encontra pessoas nos dizendo o que fazer e o que não fazer. Isso começou a me incomodar cada vez mais, porque eu sempre tive aquela coisa assim de criança, de nossa, eu tenho uma ideia legal, eu quero executar essa ideia. E aí, de repente, eu dou o primeiro passo e eu vejo que ali está dito que não pode, isso é feio, as pessoas vão falar, tu vai perder reputação. E aquilo lá foi tipo enchendo um balãozinho, assim, até que chegou numa hora que, tipo, pum, sabe? Eu comecei a sentir muita ansiedade, comecei a me sentir mal, comecei a... Meu Deus, cara, o que está acontecendo? Será que eu sou um ET ou será que a sociedade realmente é maluca? Então, eu passei um período assim de 1 ano a 2 anos, mais ou menos, que foi terrível, sabe? Não via sentido na vida, não via sentido nas coisas, eu tentava procurar. Quanto mais procurava, mais ansiedade eu sentia. Até que, aos poucos, as coisas foram começando a tomar rumo, foram começando a se endireitar a partir de entendimentos que eu fui tendo inicialmente sobre como a nossa mente funciona, como é que as nossas imagens mentais e o apego que a gente cria às imagens mentais funcionam. A partir disso eu comecei tipo criar uma base, uma estabilidade. E depois essa estabilidade, ela me trouxe paz interior. Eu percebi, opa, mas tudo aquela coisa que eu busco na liberdade, na verdade é uma sensação. É a sensação de paz interior, de bem-estar. E a partir dali, tipo, um novo mundo se abriu para mim. Bem interessante. Muito bom. Mas, cara, sou uma pessoa que nem qualquer pessoa aí, que só ficou curiosa, tornou essa curiosidade meio que uma obsessão de busca por procurar entender como se libertar, como viver melhor. E aí eu comecei a entender várias coisas, conectar vários pontinhos, e a partir disso também tento passar um pouco adiante, sempre aprendendo, sempre tentando observar também como que as pessoas absorvem esse conteúdo. Porque muitas vezes a gente quer falar, quer explicar coisas, mas as pessoas não estão tão afim de escutar. Elas não querem saber daquilo naquele momento. Aí a gente Então, doa muita energia e não recebe nada em troca.
Exatamente. Olha só, você está tocando em alguns pontos que eu queria contextualizar para quem está assistindo, tá, quem está acompanhando e quem for acompanhar depois, é, que é o seguinte, as características dos introvertidos, né? Porque às vezes as pessoas podem não entender ou confundir pessoa introvertida com tímida, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, assim, introvertido não é sinônimo de timidez, né? E todo mundo tem um tanto de introversão e extroversão na sua personalidade. O que a gente está contando aqui, em cima que a gente já pesquisou sobre a gente, né? Falando da gente, do nosso autoconhecimento, é que a gente tem uma predominância de introversão. E aí cada um precisa se aprofundar para saber se tem, se é, sei lá, 70% introvertido e o outro tanto extrovertido. Mas vamos contextualizar o seguinte: o que, que é introversão? Eu trouxe aqui umas definições para quem não me conhece, quem está chegando pelo Instagram do Neander. Eu sou jornalista e sou psicóloga também. Né? Então, assim, isso que vocês estão vendo aqui, me vendo falar, isso é uma conquista que tem pouco, assim, vamos dizer assim, pouco mais de talvez 6 anos, mais ou menos. A partir de 2014, mais ou menos, eu comecei a me expor mais. E consigo falar, assim, tranquilamente com vocês. Quem me conheceu depois disso, talvez nem imagine, né? Mas assim, eu tenho facilidade para me comunicar, mas eu nunca fui tão aberta assim. Então, eu vou explicar para vocês o que, que é esse processo de introversão. São as pessoas que têm a característica de se sentirem mais à vontade sozinhos, né? De ficarem assim um tempo dentro de casa, não se incomodam em ficar isolado num quarto, lendo um livro, assistindo um filme, porque a interação social leva a um gasto de energia muito grande, que foi um pouco do que o Neander comentou aqui, né? Nas características dele. E essa ansiedade que ele falou, que é interessante também da gente abordar, tem relação justamente com o excesso de pensamentos, que a gente pensa muito. As pessoas com esse tipo de personalidade, até mesmo introvertidas de maneira geral, a gente tem o hábito de ser criativos. Por quê? O nosso pensamento é mais rápido que as nossas ações, o nosso comportamento. Existe uma tendência da gente escrever, se expressar melhor escrevendo do que falando, por exemplo. Né? Por exemplo, já escrevi 2 livros. Eu adoro escrever, ganhava concursos de redação e tal. Então, assim, a gente tem essa característica justamente também por sermos mais observadores e detalhistas por consequência, né? Enfim, então é claro que tem sempre o ônus e bônus dessas características, né? Então, assim, a gente precisa tratar disso e desenvolver algumas habilidades que a gente não tem. Uma delas são as habilidades sociais, a assertividade, principalmente, né? Você falar aquilo que você sente, pensa, se expressar para não desenvolver algumas psicopatologias e outras patologias diversas a mais, né? E ser quieto não é ser tímido. Então, assim, ser quieto pode ser sinônimo de uma pessoa que está ali matutando na cabeça o tempo todo e prefere mais observar do que interagir, e pode ser sinônimo de introversão. Então, só para a gente contextualizar aqui para as pessoas, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa. Você falou da ansiedade. Como que você fez para lidar com tudo isso, né? Com esse processo? Eu acompanho o seu canal no YouTube, inclusive quem quiser acessar é a Tinar Life mesmo, digita lá que vão encontrar, né? E eu vejo que você tem uma desenvoltura, você fala bem, você se comunica bem. E eu queria saber um pouquinho como que foi esse processo para você, né? Que você comentasse isso, né? Até para servir de exemplo para as pessoas, porque eu acho que quando a gente enfrenta de repente um problema ou uma dificuldade, a gente pode ser exemplarista, né? Servir de exemplo para outras pessoas também. E eu acho que você faz um bom trabalho nesse sentido. Queria que você comentasse aí. Obrigado, obrigado. Se o assunto é ansiedade, me vem uma coisa na cabeça, que foi assim, simplificando tudo que aconteceu comigo, o que resolveu o problema de vez. Aceitação. A aceitação, legal. Aceitação das coisas como elas são. Eu criava ansiedade, eu criava o peso, porque eu queria controlar coisas que estavam completamente fora do meu controle.
E aí entram medos profundos que todo ser humano, de certa forma, desenvolve por causa do jeito como a gente cresce, do jeito como o mundo nos incentiva a ver as coisas, com aquela imagem estática de que as coisas não mudam. É aí que as pessoas entram em relacionamentos e criam um inferno para a vida delas. É aí que conseguir o trabalho dos sonhos, ao mesmo tempo, se torna a possibilidade da ruína da vida. Porque a gente coloca um peso gigantesco em cima das coisas, achando que agora eu consegui isso, isso vai ser para sempre. Isso é o que eu sou, isso me representa. Quando na verdade não tem nada disso. As coisas são muito mais fluídas, é muito mais temporário. E a gente acaba querendo se afastar disso, a gente quer se pegar no fixo. Tá lá no nosso subconsciente, sabe? Isso foi impresso, assim, anos, talvez, tipo uns 15, 20 anos da nossa existência. A gente foi só absorvendo essas coisas através da televisão, principalmente TV, filmes, novelas, desenhos animados. Aquela coisa de a gente conquista uma vez e aí aquilo lá, tipo, agora eu sou isso. Conquistei dinheiro, agora eu sou rico. Mas eles não querem, eu acho que não querem passar coisa para nós que tudo isso é fluido. Um dia vai passar, que a gente não tem nada, a gente é só a gente. É o que a gente sabe, as habilidades que a gente desenvolve, enfim, um mar de outras coisas. E quando a gente não consegue olhar para o mundo como ele realmente é, nessa maneira mais fluida de ser, a gente tem pavor de um monte de coisas. A gente tem pavor de ficar doente, a gente tem pavor de ficar pobre, a gente tem pavor da morte. Que é um assunto bem complexo. Mas eu acho que tratando de ansiedade, para mim, é uma coisa muito importante. Trabalhar justamente essas aceitações, porque é ali que começa todo o problema. Quando eu conseguir observar isso, claro que isso não vem da noite para o dia, essa questão de anos trabalhando, tentando entender, tentando... Tem uma frase que diz assim, se você quer resolver um problema, procure encontrar como ele começou. E aí eu fui voltando, até pegar aquele momentinho onde eu comecei a criar aquela imagem mental do mundo estático. Sabe? E aí aos pouquinhos as coisas, opa, mas tipo, se eu não possuo nada, como é que eu vou perder alguma coisa? E aí quando essa chave caiu, quando essa clareza vem, quando esse entendimento vem, aí de repente assim, parece que o medo desaba de vez. É bem interessante. É interessante isso que você está falando, porque conecta com o processo de aceitação. A gente trabalha muito isso dentro da clínica psicológica, na psicoterapia, né? Eu não sei se você buscou terapia nesse processo todo, mas a gente trabalha muito com esse processo, porque enquanto você não aceita um problema, não aceita uma condição que você está, né? A tendência é você brigar contra aquilo, justamente porque você não está aceitando. E aí isso enfim, não resolve o problema. Você não encara o problema porque você não está Tu, aceitando. tu Você... cria mais problema. Tu começa a criar uma força, uma tensão contra o que tu... tipo, imagina a nossa energia fluindo assim, desse jeito, né? Quando a gente começa a brigar contra um problema, parte da nossa energia vai para cá e outra parte vai para cá. A gente conflita, a gente detona ela. A gente se sente esgotado, se sente mal, parece que... Aí a gente entra naquele looping, sabe? Que a gente não... É um looping que nada parece dar certo. A gente está conflitando a nossa Exatamente. energia. E o primeiro passo para a mudança é a aceitação de que você tem Sim. problema, de que Mas a você gente tem. aceita, nem que vai para um lado. Tá indo para o lado que a gente não quer, beleza, a gente vê que todo o nosso eu está direcionado para um lado, a gente não gosta disso, mas a gente começa a observar isso. Aí de repente a gente vê, ok, é assim, beleza. Não vai acontecer nada se for assim. Eu não preciso de nada, eu não preciso provar nada para ninguém. Reputação, tudo isso não importa, sabe? Eu sou completo assim. E aí, de repente a gente vê que a gente pode começar a modelar isso de novo de acordo com como a gente quer. Exatamente. Então, e aí nesse processo de aceitação é que você começa a conseguir tratar daquilo. Olha, beleza, eu tenho um problema, então eu vou cuidar disso. O que eu preciso fazer para enfrentar isso? Não significa que vai ser fácil, que é o que você trouxe.
né? A gente tem uma série de enfrentamentos aí, porque a gente pode pensar, né? E é interessante você ir compartilhando também o que você foi fazendo, mas o que a gente pode pensar? Primeiro ponto, a ansiedade. Né? Então, assim, pensar demais gera ansiedade. Seja pensar demais no futuro, né, em coisas que ainda não aconteceram, medos que não são reais na maioria das vezes. Você cria algo na sua cabeça que não existe, né, por crenças limitantes que você possui. Todo mundo tem esse processo. Então, você cria uma realidade que não existe, tem medo porque é algo desconhecido, e aí entra num ponto interessante do que você falou, que são as incertezas, né? O ser humano não lida bem com as incertezas e nada é certo, né? O tempo todo a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, por mais que a gente tenha uma rotina ali estabelecida, tenha tudo planejado, mas você não sabe se aquilo vai acontecer ou não. Pode acontecer alguma coisa e te surpreender. Então, justamente por essas incertezas, a pessoa que é mais ansiosa, que tende a se preocupar, que quer controlar tudo que não dá para controlar, vai piorar todo o processo dela, né? Então, tem essa questão da ansiedade, que também tem a ver com ruminações mentais. Então, daí eu acho que também tem muito a ver com uma personalidade que é mais introvertida, que ela tem se preocupando muito com a imagem. Será que eu fiz tudo certo? Será que as pessoas vão gostar do meu jeito? Se preocupar muito com o que as pessoas vão pensar, né? E isso gera ansiedade também, né? E a gente também pode entrar na questão da vulnerabilidade nesse processo, mas é interessante, esses comentários que você trouxe me fazem pensar em tudo isso, né? Em todo esse processo aí da tratativa ou da terapêutica do processo mais ansioso da introversão, né? Que tá tudo certo, tem um lado positivo. O lado positivo é que é uma pessoa super criativa, articulada, né? E só que tem esse outro lado aí, né? Que exige que a gente passe por cima desse processo todo, né? O que você Se tem acha alguém disso? aqui, alguém que está nos acompanhando, que está com problemas com ansiedade, eu ia dizer, ó, primeira coisa, foca em resolver isso, sabe? Esquece aquela coisa de tira o foco do teu trabalho, dos sonhos. Se tu és uma pessoa solteira, dá um time também nessa procura frenética por uma pessoa, porque no final das contas ali tu vai estar só procurando o final daquela dor, daquela ansiedade que está te incomodando. E foca em aprender meditação. Meditação é muito legal, muito legal. Tem o mindfulness que tu pode sentar, simplesmente pegar um copo d'água aqui, tu fica focando só olhando no copo d'água. Tu olha para aquilo. E tu tenta até simplesmente nem julgar, sabe? Tu vê que tua mente ela vai começar a trazer pensamentos e tu, opa, não quero pensar nisso. Traz de volta, copo d'água. E quando tu começa a ter esse controle, aí tua vida fica mais leve. Depois é muito mais fácil, muito, tipo, 10, 20, 30 vezes mais prazeroso tu buscar as outras coisas. Sem falar que tu já começa a entrar num processo de autoconhecimento. Exatamente. E assim, isso que você falou do mindfulness é bem relevante, porque é você trabalhar, o mindfulness te ajuda a ficar no aqui e agora, né? Esquecer o futuro, esquecer o passado, e é a realidade. O que é real é apenas o que está acontecendo no presente. A única realidade que a gente tem nesse momento é a nossa conversa, a nossa interação aqui, acabou. O resto que vem depois e antes não existe, né? Exato. Então é interessante a gente lidar, né, com o contexto do dia a dia dessa forma. E é como se você vivenciasse todos os acontecimentos, como se fossem o último. Né? Então, o que eu vou dar de melhor de mim nesse momento? O melhor de mim nesse momento, né? Então é interessante, a lição do mindfulness é essa. E a grande questão é você justamente observar tudo que te acontece ao redor sem julgamentos. Porque são os julgamentos que nos atrapalham, são os julgamentos que nos causam ansiedade, né? O que tem a ver com os nossos pensamentos, né? Então é bem interessante isso. Ô, Michele, Ah, oi. vamos aproveitar aí que tem 11 pessoas online e pedir para a galera clicar o dedinho aqui no coraçãozinho para impulsionar essa live para gente, Vamos, para vamos trazer todo mais mundo gente para curtir cá. aí.
E compartilhando também. Tem uma setinha na diagonal direita de vocês. Compartilhe com todos os contatos de vocês aí, porque essa live vai ficar disponível depois. Quanto mais gente, melhor, né? A gente Manda ver, ajuda. galera, manda ver. A gente está falando agora sobre introversão, dando E umas vulnerabilidade. pitadinhas de ansiedade, depois a gente entra em vulnerabilidade. Vulnerabilidade é massa, assim, que serve Aí, para todo mundo. ó, a Bianca tá perguntando aqui, ó. Gente, pode fazer perguntas também, tá? A Bianca tá perguntando: tem outra alternativa tirando mindfulness ou outra alternativa sem ser meditação? Oralidade, eu imagino que essa seja a sua pergunta. Eu vou responder, né? Depois o Neander pode comentar o que funcionou para ele. Dentro da terapia, né? Da psicoterapia, lembrando que eu sou psicóloga, a gente trabalha com a mudança cognitiva. A minha abordagem é a terapia cognitiva comportamental. Então, qual que vai ser todo o processo, né? É você mapear seus pensamentos, porque são os pensamentos que geram emoções negativas e comportamentos negativos, né? A gente possui crenças limitantes que ao longo da nossa vida a gente foi desenvolvendo a partir das nossas experiências infantis, com os nossos pais, com o aspecto social, contexto social e histórico, tudo isso influencia na nossa forma de pensar. Como o Neander também comentou a questão da mídia, a mídia também exerce uma influência muito grande nos nossos comportamentos. Então, a gente tem crenças que fazem com que a gente tenha comportamentos e sentimentos disfuncionais, e a ansiedade é uma delas, né? E a ansiedade não é simplesmente o pensamento no futuro ou ruminações mentais, é muito mais do que isso, né? Afeta toda a nossa fisiologia, o nosso organismo, então tem técnicas inclusive para controlar a crise de ansiedade, que é técnica de respiração, né? Ela perguntou se existe outra técnica além do mindfulness, é a respiração diafragmática, que é a respiração correta, né? Que é que você não respira. Quando você está ansioso, você tem taquicardia, você fica hiperventilando. Então, ao invés de você respirar corretamente, que aí um exemplo que eu posso dar aqui, vocês não estão me vendo, né, aqui, mas é que a gente respira pelo peitoral quando a gente está ansioso. Então, o que acontece? Você fica. E aí você não respira da forma correta, que é a sua barriga que precisa mexer, e não o peito. Né? Então, um exemplo que eu gosto de citar é você observar um bebê dormindo. Ele respira da maneira correta, o abdômen dele fica mexendo. Essa é a respiração diafragmática. Então, a melhor forma para você controlar é você fazer essa respiração. E é inspirar. Eu tenho uma live, tenho alguns vídeos também no canal que eu explico detalhadamente como lidar com a ansiedade. Né? Então, assim, é você inspirar e expirar profundamente, como se estivesse esvaziando uma bexiga. Aí tem várias outras técnicas, tem a técnica de você segurar o ar, né, por alguns minutos, depois soltar. Então tem várias nesse sentido, tá? Que não são profilaxia para você lidar na hora com a ansiedade. Agora, profilaxia é mudança cognitiva e é uma mudança mais profunda que leva um tempo. Certo? O que você acha disso, Neander? Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente tem um mar, a gente tem uma abundância de caminhos relacionados a isso. E cada pessoa tem que ver o que conecta com ela, sabe? Cada Exatamente. pessoa vai sentir que está conectando, caramba, isso faz sentido para mim. E aí pega lá e faz. Um caminho que eu gosto, que está muito baseado, que tu dissolve a ansiedade, tu acaba com ela através de entendimento, que é o seguinte, para mim a base da ansiedade é o conflito. Tu está conflitando pensamentos. Tu tem pensamentos que podem ser desagradáveis, tu não quer eles. E aí tu começa, meu Deus, como é que eu tô tendo esses pensamentos? Eu não posso ter isso, isso é errado. Tu tá julgando teus próprios pensamentos. E aí tu faz o quê? Tu aceita, não importa o que vai vir. Um pensamento assim, nossa, meu Deus, isso é terrível. É só um pensamento? É só um pensamento. Aí entra a prática oriental da meditação, que o objetivo é o quê? Vou entrar um pouquinho na questão de espiritualidade aqui, que é tu chegar num ponto em que o objetivo da meditação é tu te observar. E aí tu começa a perceber aos pouquinhos que é como se tu tivesse uma tela aqui na tua frente e os pensamentos eles estão só passando. Só passando. Eles são só um filminho passageiro. Eles aparecem e vão embora. Tipo, aparecem e vão embora.
E a gente constrói a ansiedade quando a gente vê esse pensamento e diz, meu Deus, coisa horrível, isso sou eu. A gente se identifica com o pensamento. Só que ele não é a gente produziu ele, com base nas Exatamente. nossas memórias, um monte de coisa. Só que ele está Uhum. passando, ele é só uma possibilidade de ação, uma possibilidade que a gente poderia fazer. E aí, quando a gente começa a olhar para eles como só uma possibilidade, a gente aceita eles pelo que eles são. Uma possibilidade que está passando. Tu só pega o que é útil para ti. Tu pode ter, tipo, 100 mil pensamentos inúteis. Deixa eles passando. Eles vão te fazer mal. Tu pode até sentir, e tu vai sentir, uma sensação desagradável. Mas aceita. Aceita até a sensação desagradável. Aceita tudo, tipo, profundamente. É a sensação desagradável? É isso? Ok, se for isso pro resto da minha vida, aceita. É isso. A ansiedade vai desaparecer. Mas esse é um caminho que requer entendimento. Aí tu já vai ter que... Tu vai ter que ser uma pessoa que tá buscando, que tá lendo, tá procurando tirar suas próprias conclusões em cima disso. Não é uma coisinha, eu Então, acho que não é qualquer pessoa que então, vai Leandro, pegar. eu vou aproveitar esse comentário seu aí, essa explicação, e comentar também o que a Bianca colocou, né? A questão do mindfulness e da meditação. Talvez possa ter conflito para algumas pessoas que não acreditam na meditação, um processo mais espiritual, tem outras crenças. A questão do mindfulness especificamente tem comprovações científicas, ok? Tem estudos por trás do mindfulness, que é uma meditação mais técnica, vamos chamar assim, que não envolve espiritualidade e que é utilizada muito pela psiquiatria, inclusive. Né? Alguns psiquiatras, que eu não vou me recordar o nome agora, utilizaram pela primeira vez dentro da abordagem da terapia cognitiva comportamental. Então, o mindfulness é usado em clínica psicoterápica, sim. Né? Então, é importante a gente falar sobre isso, até para as pessoas não olharem com o olhar, né? Não sei, dependendo da crença de cada um. A gente Sim. respeita, é claro, para alguns vai funcionar, para outros não, justamente por conta enfim, desse viés aí cognitivo, vamos chamar assim, né? Dessa crença que está por É. trás, mas é interessante a gente reforçar isso, que existem comprovações científicas da eficácia do mindfulness, tá? Boa, esse é um bom argumento. E até, Michele, se a gente for olhar no fundo, tu vai falar meditação, dependendo de como é que foi nosso passado, a gente vai criar uma imagem mental disso. Só que isso não é nada mais que tu sentar num canto. Tu não precisa fazer nenhuma posição, não precisa cruzar as pernas, não precisa fazer nada. Eu não fazia nada disso quando eu comecei a meditar. Simplesmente pegava uma cadeira, sentava lá. Sentava normal assim, fechava os olhos, às vezes não fechava os olhos, ficava olhando para a parede e ficava tentando observar o que estava acontecendo aqui dentro. Exatamente. A É, palavra, às vezes, ela faz com que a gente crie uma concepção com base no que a gente aprendeu no passado. Tipo, a gente vai fazer uma relação. E, e eu só quero terminar esse raciocínio aqui sobre o que fazer em relação à ansiedade ali para Bianca. Aí a gente já continua. Tem uma outra técnica que eu gosto muito, que é a técnica do banho gelado. Até eu já banho fiz um banho legal. gelado. Ah, Já fiz uns desafios, eu estava pensando em até criar um cursinho sobre isso, porque é muito útil. Tipo, a pessoa, claro, ela tem que estar disposta a encarar um desconforto, é bom para vulnerabilidade também. legal. E é basicamente o seguinte, tu, antes de entrar, tu já se prepara psicologicamente, vou encarar um banho gelado. Tu não vai Banho já. querer. Tu não vai querer. A tua mente, teus pensamentos vão correr para procurar maneiras de evitar isso. Dizer, nossa, mas não precisa, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Teus pensamentos vão tentar trazer desculpas para ti. Mas o objetivo desse banho é simplesmente tu entrar debaixo do chuveiro e tu tentar mentalmente não julgar, não dizer, meu Deus, que água fria. Tipo, vai vir os impulsos. Vem o impulso, que água fria. Ah, tá muito gelado. Esses são os principais impulsos que vão surgir. E o Aham. objetivo é justamente tu observar esses impulsos e ver que eles são só impulsos, só pensamentos, não te identificar com eles e perceber que tu não precisa julgar. A única coisa que tu precisa fazer é ficar lá parado e sentir a água descendo. Se tu consegue controlar essa sensação, tu vai perceber que
o desconforto de tu dar uma palestra na frente de várias pessoas, a sensação interna que vai surgir é exatamente a mesma que tu vai sentir debaixo do chuveiro gelado. Só que o chuveiro Interessante. gelado é mais difícil. Aham. Essa é uma técnica que eu gosto. Aí Interessante. tem também o yoga. Yoga, Uhum. legal. Algumas pessoas funcionam. E, bom, as principais para mim são essas, seriam essas, né? Aí tem Legal. todas as maneiras de terapia que tu já complementou aí pra galera. Legal. A Regina Krupka falou: Michele Neander, parabéns pela excelente live, papo muito assistencial. Legal. E aí, Obrigado, a gente. Regina. Gratidão, né? Dentro disso que a gente já comentou, né? Eu acho que é interessante a gente falar também do lado positivo, né? A gente está trazendo a questão da ansiedade, porque é muito comum, né? Até por experiência própria e também por experiência clínica. No meu caso, eu trago esse processo. Quanto mais a gente guarda para dentro da gente os nossos conflitos, não coloca para fora, a tendência é a gente ficar ansioso, principalmente por conta dos pensamentos, os pensamentos que geram ansiedade. E essas técnicas todas que a gente comentou são funcionais por isso, porque a gente começa a perceber que os nossos pensamentos são a emoção e são julgamentos. Inclusive, dentro da técnica, tem uma técnica sobre comunicação assertiva, que é a comunicação não violenta. Não sei se você já ouviu falar, né, André? Mas é justamente essa ideia que o psicólogo que escreveu, ele traz, que é você trabalhar com a observação. Isso também tem tudo a ver com a empatia. Quando você está interagindo com a outra pessoa, você observar mais o que ela está dizendo, o comportamento dela, sem julgar. E entendendo o viés que ela está trazendo, porque o julgamento é que vai gerar conflitos, que vai gerar raiva, que vai gerar uma série de emoções. Então, é você treinar a observação na interação com o outro. Então, isso também ajuda no alívio, né, na minimização da ansiedade. Esse exercício do mindfulness, como a gente trouxe, e essas outras técnicas que você trouxe também, a questão da yoga ajuda bastante também. Então, quanto mais recursos a gente buscar, para além da terapia, claro que eu não posso deixar de falar que a terapia é importante. Quanto mais recursos alternativos também a gente encontrar, melhor, né? Cada um tem que buscar o que é melhor para si também, né? E o mais importante, a gente colocar, expressar o que a gente sente e pensa. Que eu penso que a grande questão das pessoas que são mais introvertidas é não colocar para fora. Né? Porque tem um gasto de energia ali, vou colocar para fora, a pessoa não vai entender, vai dar trabalho, não sei, uma série de pensamentos que pode estar por trás, né? E cada um funciona de um jeito, não dá para a gente generalizar, mas é interessante a gente pensar isso, né? Que quanto mais você coloca para fora, você tira um peso de você, né? Você tira uma carga que é desnecessária, né? Então é importante você exercitar a sua fala, né? Da mesma forma que E é tem importante o exercitar a escuta, né? Também. galera mais introvertida, assim, que nem a gente. Tem uma questão ali que é o medo de se expressar, que aí já pega a parte da vulnerabilidade. A pessoa acaba Aham. ficando. Ela ficou talvez os 3, 4 últimos anos do colégio, sendo a pessoa que queria. Isso sou eu, tá? Eu me narrando aqui, com certeza a galera vai se identificar. O professor fazia uma pergunta lá e eu sabia responder. Só que por algum motivo eu achava que o cara que eu queria ser não era a pessoa que respondia as respostas pro professor. Eu queria ser aquele cara mais descolado. Aquele cara descolado é o que tinha o respeito das meninas e toda essa coisa arada, sabe? Mas o mais extrovertido, no caso. Não, eu achava tipo eu sendo o cara quieto que não agrada aos professores, eu estaria conseguindo respeito. Ah, E aí, entendi. tipo, eu era o cara introvertido e algumas coisas, algumas respostas eu queria falar. Falava, eu reprimia, ficava reprimindo. E aí, olha só, tem uma. Já deve ter ouvido falar também da questão que 21 dias é o período para a gente criar um hábito, né? Oi?
Voltou? Deu uma travada aqui. Tá me ouvindo, Michele? Eu não tô te escutando. Oi? Galera, vocês estão me escutando aí? Oi? Eu tô tirando a sua tela aí, ó. Acho que voltou agora. Ixi, Acho que voltou. se Voltou. tá Então, funcionando. continua a se fixar mais. 90 dias ele se tornou a parte do nosso lifestyle. 3 meses. Agora imagina, tu passou ali 3 ou 4 anos reprimindo. Tu queria falar, não falava. Queria falar, não falava. O que tu criou aqui dentro do teu corpo, na tua máquina, na tua mente? Tu criou que tu é a pessoa que tu tem impulso e vontade de falar, mas tu não fala. Te condicionou para isso. Tu criou esse É um condicionamento. Uhum. Exato. E aí, a pessoa, tipo, tu constrói uma personalidade de alguém que sente vontade e reprime. Sente vontade e reprime. Aí também começa a estufar, começa a estufar. E isso é por causa do medo. Do medo de correr o risco de falar uma coisa e aquela coisa não é a resposta certa, a resposta esperada. E aí tu não quer passar pela vergonha. E aí tu fica quieto. Tu reprime. E acho que muita gente está preso nisso, sabe? Muitas pessoas inteligentíssimas, pessoas com muito talento, com muita vontade de expor coisas, expor sua vida, sabe? Arte, criar, acaba reprimindo tudo em função desse medo. Eu queria comentar uma coisa aí em cima disso que você falou. É interessante e é uma tecla que eu sempre bato em algumas lives, quando eu abordo algum assunto da psicologia, a questão da repressão é um tema que mexe com as pessoas, né? E é interessante a gente pensar que esse medo, né, é uma criação da nossa mente, ele não é real. O nosso medo não existe, é uma criação. É interessante a gente pensar isso, né? A gente, né, perceber isso. E quanto mais a gente coloca foco no que está fora, no que a gente não pode controlar, que é a opinião dos outros, eu não tô dentro da cabeça da outra pessoa para saber o que ela vai pensar. Então, quanto mais eu ficar focada nisso, na hora que eu for me manifestar, eu não vou viver minha vida, eu vou me anular cada vez mais, eu vou cada vez mais me fechar, me reprimir, adoecer, eu vou fazer muito mais mal para mim do que para o outro, deixando de falar, né? Então, quanto mais consciência eu também tiver disso, melhor para mim. Eu vou conseguir me manifestar. Claro que não vai ser uma mudança assim do dia para noite, é óbvio que nem você trouxe. É uma mudança de hábito que leva um tempo. Às vezes uma vida inteira você se acostumou a ser assim. Às vezes tem traumas também envolvidos, não só falando da personalidade introvertida, mas além dessa personalidade você pode ter traumas junto. E aí isso te faz ser cada vez mais reprimido, né? Então, é interessante a gente abordar tudo isso com esse viés. O outro eu não consigo controlar. Eu só consigo controlar o que está dentro de mim. O que eu penso e o que eu sinto. Né? Se eu não consigo, eu preciso desenvolver técnicas para conseguir. Né? E o outro está total. Então, quanto mais eu estiver focado no outro, mais ansiosa eu vou ficar, mais, né, com medo do que o outro vai pensar, medo da rejeição e etc. Então, tudo isso é importantíssimo da gente comentar, né? E tem tudo a ver com a Tudo. Michele, tu no início da live sei tu tinha colocado ali fixo o tema. Ele desapareceu aqui pra mim. Pra ti ainda tá aparecendo? Ah, não sei. Eu não vou conseguir ver, mas depois, de qualquer forma, na hora que no IGTV vai ficar fixo. Vai aparecer para todo mundo. Ah, acho que daqui eu não consigo fixar também. Porque a galera que entra já pega a prévia do assunto do que a gente tá Mas, falando. mas que dá para a pessoa perceber. Mas enfim. Você quer comentar alguma coisa sobre isso que eu falei? Quer continuar seu raciocínio? Eu tô te interrompendo, tô te atrapalhando, né, no raciocínio. Não, capaz. Ah, aí é que tá, a gente não tem padrão, a gente não precisa ter padrão pra falar, sabe? A gente não precisa Verdade. estar seguindo um script, a gente deixa fluir, a gente faz uma live vulnerável. A gente está sendo Ah, olha vulnerável só. hoje. A gente está sendo vulnerável, exatamente. Pego no improviso. A, Exato. a, minha mãe,
A minha mãe está comentando aqui, dando feedback pra gente, que aparece para as pessoas antes de entrar, na hora que elas acessam a live, Aparece. aparece o Ó, título. show, A show de bola. Regina, a Regina está perguntando assim, ó, Michele, e quando você começa a falar e as pessoas não se interessam e cortam a conversa? Bom, eu imagino, eu não sei como que é para você, Leander, mas assim, eu imagino que para uma pessoa que tem dificuldade de se expressar, enfim, em público, publicamente, tem uma série de outras coisas para a gente abordar. A gente não pode generalizar, falar que todo mundo que tem essas dificuldades que a gente está mapeando são introvertidas. A gente nunca pode generalizar, tá? Isso é importante a gente deixar claro. Porque existem muitos casos de pessoas que têm medo da interação social, que aí entra na fobia social, que é uma psicopatologia, que é um transtorno de ansiedade social. Né? Pode ter a ver com uma personalidade introvertida ou não, mas aí entra no âmbito das psicopatologias. Mas, de qualquer forma, isso que a Regina está trazendo é uma dificuldade, diz respeito a uma dificuldade. Isso também tem a ver com uma crença. Qual que é o problema de alguém cortar? Problema de eu esquecer, de eu ter problema com dispersão, ela tem que basear essa questão, né? Ou eu tenho dificuldade de continuar minha linha de raciocínio, ou eu acredito, tenho uma crença de que se a pessoa me corta, é porque o que eu estou falando não é interessante, né? Ou eu não consigo me posicionar e manter ali, né, enfim, o foco daquilo que eu estou falando para que o outro preste atenção. O que que é? Qual que é a dificuldade? É interessante a gente mapear isso, né? Porque assim, isso vai acontecer, que nem aqui, tá acontecendo o tempo todo. A gente tá falando, tive uma ideia, pronto, a gente, né? Isso tem a ver com ser vulnerável também, né? Eu tô aqui, vou ser espontâneo. Eu acho que a grande questão da gente conseguir aceitar as nossas dificuldades, aceitar, eu tenho essa dificuldade, então eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar, eu vou me sentir ansiosa toda vez que alguém me cortar. Eu vou me sentir ansiosa toda vez que acontecer alguma coisa. Mas eu vou lidar com a ansiedade e vou enfrentar esse medo. Uma das técnicas, inclusive, da própria terapia cognitiva é o enfrentamento. É a gente se colocar ali na zona de risco, entre aspas, que a gente acredita que é a zona de risco. Se eu tenho medo de falar em público, então eu vou arriscar falar em público. Se eu tenho medo, entende? Claro que é um processo lento dentro da terapia. Vamos nos aproximando do problema aos poucos, mas também com técnicas. Então, eu acho que cabe muito, no caso da Regina aí, ela ia avaliando esse processo da vulnerabilidade, né? No processo de aceitação, e a espontaneidade é uma fase que você passa, né? Que você consegue vivenciar a partir da aceitação. Eu aceito quem eu sou, do jeito que eu sou, não me importo com o que o outro pensa, e o jeito que eu falar, não tô nem aí, vai sair, é tipo isso, né? Então, a espontaneidade é interessante a gente pensar por esse viés também, né? Não sei o que você pensa, mas é que eu também falo bastante. Eu já desreprimi essa parte e eu disparo a falar, tem hora, mas pode falar aí. Que nem a... Não, eu concordo, concordo. Acho que esse lado é bacana. Que nem ali na pergunta tava o que fazer quando... Deixa eu voltar aqui só para eu ver Ela se eu falou, e consigo. quando você começa a falar, as pessoas não se interessam e cortam a conversa. Ela Sim. colocou assim. Então, depende aí se a gente está falando de um contexto onde tu vai palestrar para as pessoas, tu percebe que as pessoas não estão prestando atenção no que tu está falando, ou se a gente está falando de uma conversa individual com outra pessoa. Se o caso é uma conversa individual com outra pessoa, tem essa opção que a Michelle falou, explicou aqui, de tu te vulnerabilizar, de tu tentar buscar a conexão, mas também tem o outro lado. Se a pessoa realmente não está interessada no que tu está falando, e tu está dando o teu melhor ali, larga de mão, sabe? Foda-se. Pega e vai embora. Não tá perdendo nada. Se a pessoa Isso não aí, conectou contigo é porque não tem nada ali pra ti. essa tecla, exatamente. Não adianta ficar forçando, sabe? Não adianta. É porque a pessoa não. Vocês não. Talvez um tá idealizando uma coisa e o outro não vai fechar, nem perde teu tempo. Exatamente. É, Isso aí, concordo. ali tem Concordo. uma legal da Meu Oliveira 3.
Eu tenho Ah, muita é minha dificuldade mãe também. também em falar em público. Ah, Falar olha em só, público é. antes dessa tem o do Vantuir. Ele fala: vocês entendem que a autoconfiança é fundamental para uma oratória em público? Inclusive, quero fazer uma propaganda, aproveitando. Eu dou curso de oratória hoje, né? Pelo Senac, fazendo propaganda. E eu vou fazer uma palestra, uma live. Na próxima live de quarta-feira vai ser sobre isso, sobre dicas para falar em público. Mas enfim, vou deixar a palavra para você agora com esse comentário aí, com essas perguntas sobre falar. Muito bom. Sobre falar em público. Então, Aham. ano passado eu peguei e comecei a explorar esse lado também. Era um medo gigante que eu tinha. E o maior ensinamento, de novo, assim, resumindo tudo, resumão, para conseguir falar bem em público é treina vulnerabilidade. Treina Muito subir lá, ó. Se tu vai assistir uma palestra, não julga nada. O sapato da pessoa, tu acha horrível, o jeito que ela fala, tu acha horrível, a pessoa tropicou no palco, ela esqueceu o que ia falar. Cara, não julga aquilo lá. Tipo, deixa tudo branco, tipo, ok, é isso. Por quê? Porque se tu julga quem tá lá na frente quando tu tá assistindo, tu vai te julgar por esses mesmos aspectos. E aí tu já vai ficar muito ansioso antes de subir. Não pode acontecer isso, não pode aquilo. Não. Tira tudo isso fora e tu simplesmente vai leve. Não importa o que vai acontecer. Vou dar meu melhor, vou fazer o que eu quero e seja do seu jeito, sabe? Não precisa fingir. Não precisa ter um script. Cada um se organiza do jeito que acha melhor. Mas obrigatoriamente não precisa de nada. Se tu subir lá naquele palco e tropicar, ficar preso no fio do microfone, cair ali na frente, tipo, é isso, sabe? É isso, curte o momento. improvisa, improvisa. Enjoy the moment, sabe? Enjoy, curte. É curtir, não é uma coisa. Não, a gente não pode criar pressão para esses momentos, sabe? Tem que ser leve, tem que ser leve. Muito bom. Então, aproveitando, né? Eu vou falar mais profundamente a respeito disso na live de quarta, mas as primeiras aulas que eu dou no curso de oratória, que tem duração de uma semana, geralmente eu falo sobre o medo, né? Como vencer o medo de falar em público. E eu passo algumas técnicas para ansiedade, que tem a ver com a respiração, que é uma das coisas que a gente já comentou aqui. Eu passo também a técnica que eu passo para os pacientes dentro da clínica, que daí é uma técnica para mapear os pensamentos, que é para a vida. Eu geralmente falo isso para os alunos, né? Que é uma técnica para a vida. Não vai resolver o problema na hora. Para resolver o problema na hora é técnica de respiração, né? E também tem uma outra questão. Outra técnica é você aprofundar o tema que você vai passar. Se você vai falar, vamos supor que o tema é como lidar com a ansiedade. É um tema que eu domino, que eu estudei, que eu atendo na clínica o tempo todo, que, enfim, se eu tenho consciência que eu domino, que eu sei de trás para frente esse tema, também é uma técnica para você enfrentar esse medo na hora que vier. Ninguém conhece esse tema tão bem quanto você, né? Também é uma estratégia. Então, assim, é sempre uma conversa mental com você, é você lidar com o nervosismo ali na hora. Tem técnicas também para você falar bem e melhor, trabalhar com a sua dicção, tem uma série de outras coisas. Tudo isso aumenta a sua autoconfiança para falar em público, né? Nesse caso específico, dando palestras, qualquer outra situação. Mas o mais importante é aqui, é sua mente, né? Então, assim, porque o medo, ele tá associado com o quê? Uma imagem de que, as pessoas vão rir quando eu cair, né? Que nem o exemplo que você deu. As pessoas vão me julgar. Mas a base tá nas suas crenças, no que você acredita e como você age também com o outro, que é bem isso que você comentou, né? Você deixar de julgar, exercitar esse olhar de não julgamento, né? Isso também ajuda bastante, com certeza. Então é isso, gente. Tem a ver com os medos que a gente cria na nossa cabeça, né? As ideias que a gente tem. A Regina falou: estou enfrentando essa dificuldade. Gostei. Eu acho que ela tá falando Aquela, sobre falar em público, né? Acho que deve ser isso. sim, aquela dica ali de falar sobre o que você domina, essa é matadora. Isso é matadora.
Uhum. Não adianta tu falar na escola, de novo, a gente aprende muito isso aí. A gente é novinho, a gente aprende a falar sobre coisas que a gente não faz nem ideia. Aí é intitulado, faça uma pesquisa sobre os biótipos, sobre não sei o que, sobre os esportes. Aí tu vai lá, tu pega uma matéria lá do Google, tu lê aquilo lá, tu faz um copiar e colar, salva, e depois tu vai lá, tu monta a apresentação e tu apresenta. Mas tu está falando de uma coisa que tu não faz nem ideia de como funciona. E aí a gente cria a ideia de que isso é dar uma palestra, que isso é falar em Verdade. público. Isso não é falar em público. Tu tem que falar uma coisa que tu entendeu, uma coisa que tu gosta, que conecta contigo. Exatamente. E Matador foi, essa tua dica. e foi interessante que, olha só, que eu lembrei aqui agora de um comentário que eu fiz em um dos seus vídeos, que eu te elogiei, e também é uma dica interessante para as pessoas que estão assistindo, que é você, quando você fala de uma experiência sua, é ao ponto mais alto de qualquer apresentação, seja em público, seja num vídeo, seja no, né? Então, assim, eu vi que você, em um dos seus vídeos, você comentou de alguma coisa. Eu acho que você sempre faz isso, né? Em algum momento. E é o ponto mais alto da sua apresentação. Porque o que que acontece? Você está sendo autêntico, você está falando a questão da vulnerabilidade de novo. Você está sendo vulnerável ali naquele momento, falando das suas fraquezas. E aquilo pode servir de fraquezas e como você lidou com elas. E aquilo pode servir de exemplo e motivação para muita gente. E as pessoas vão curtir, as pessoas vão gostar, as pessoas vão se engajar naquilo, né? Então, essa também é uma das dicas, né, para uma boa apresentação, seja em público, seja conversando com outras pessoas. E isso é um indicativo, porque já tem estudo sobre isso dentro do próprio marketing, né? Isso é um indicativo do quanto as pessoas se conectam com a gente quando a gente é autêntico. Quando a gente é espontâneo, quando a gente é quem a gente é. Porque as pessoas percebem as máscaras que a gente coloca, mesmo que inconscientemente. Né? Então, essa é uma dica, eu acho que fundamental aí para todo mundo, né? O que você pensa disso? Não, concordo mil, sabe? Concordo mil. Autenticidade na hora de falar em público, tipo, por que que tu vai falar para as pessoas uma coisa que tu não sabe? Começa por aí. Por quê? Qual é a razão disso, sabe? A internet está cheia de fake news, está cheia de um monte de coisa que não faz sentido. Então por que que tu vai fazer mais disso? Isso nem é prazeroso, é uma tortura, praticamente uma tortura mental. Faz uma coisa que te dá prazer. Nem que tu vai montar uma palestra sobre como assar um frango num forno. É isso que tu ama fazer, tu domina essa arte, monta uma É, palestra e faz uma live sobre isso. É isso que tu tem que fazer. É é, isso que as pessoas vão gostar de falar. Tu tem que atrair as pessoas que vão querer isso. Não adianta tu, mas marketing digital é a coisa do momento. Eu quero ser palestrante, eu quero falar para as pessoas, então eu vou estudar marketing para falar isso, para dar palestra para as pessoas. Não vai funcionar, não vai ser legal, tu não vai sentir prazer naquilo. Neander, o Instagram está nos avisando que temos apenas 1 minuto e 48 segundos. E a Fran Eita! está comentando: pessoas se conectam com pessoas. A Fran comentou. É, Então, assim, vamos finalizar essa live e eu acho que isso, a participação das pessoas e esse tema, eu acho que isso tudo é um indicativo de que a gente precisa fazer outra live. também acho, também acho. Eu, gost- eu Estamos no gostaria que você final. finalizasse aí. Estamos no final da live, 16 pessoas aqui nos acompanhando ainda. Galera, muito obrigado aí. Pô, solta a mão aqui no coraçãozinho pra gente aí, porque, ó, aqui, ó, gratidão por vocês. Não fossem vocês nos acompanhando aqui, não teria motivo de fazer a live. Então, pô, Com certeza. sensacional. E Obrigado mesmo, todo compartilha, mundo. compartilha. Compartilha. Tempo é o nosso recurso mais precioso. E vocês, a gente está doando o nosso aqui para gerar um conteúdo de valor para vocês. E vocês estão retribuindo, ficando aqui presentes, interagindo com a gente. Noi, Bianca, vamos ver a galera aqui que está Beijo, gente. 40 segundos. 40 segundos. Naubert, mãe, amor, Beijo, gente. Obrigadão por participarem. Luiz. Até a próxima live e a gente vai combinar uma outra, com certeza. Vamos sim. Bora Michele, lá. obrigado pelo convite. Muito obrigado. Beijo, gratidão.
Vai encerrar, vai encerrar, vai encerrar. Vai cair o Vai cair. Instagram. 3, 2, 17, 18. Quer falar mais alguma coisa? Vamos exercitar a fala.